amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem? Pois bem, estamos aqui recomeçando as atividades, né? E são vários assuntos que devem ser discutidos, mas hoje eu quero falar um pouco de controle cognitivo de memória implícita. E eu vou dar um exemplo bem explícito de controle cognitivo de memória implícita. Um exemplo bem explícito, na cara dura, né? Então estava eu hoje de manhã, como sempre, né, eu dou uma passada no Pingo dos Is lá, Jovem Pan, porque parece que é uma das poucas fontes de informação que ainda tu pode confiar em alguma coisa, só que a gente tem decepções assim terríveis também, né? E não estou falando do tal César que colocaram lá agora não, por último, aí no lugar do Adrieres lá, acho que é esse o nome do cara, enfim, não conhecia muito bem, mas também aquele negócio... Meu Deus, eu tenho que cuidar como é. Tem que dizer tchau, tem que fazer uma coisa assim, porque se tu fizer uma coisa diferente, tu vai ser acusado de nazismo, de não sei. Cara, é absurdo o que nós estamos vivendo. Né? Só para dar uma adenda a respeito disso, o cara vai lá, faz todo um discurso absolutamente antinazista, não sei o que, condenando para lá, ele vai lá dar um tchau e o pessoal, olha o cumprimento. Ou seja, é uma falta de lógica tão grande nas coisas, né? Mas enfim. E quando eu vejo gente, que eu sei que é gente boa, né? Mas estão pecando, e aí tu vê que são vítimas, não são pessoas mal intencionadas, são vítimas, e eu vou provar para vocês agora, de controle cognitivo de memória implícita. Que quando a gente entra num assunto que a gente pesquisou bastante, que é a questão do terra plana e causa ojeriza a muitas pessoas, só que geralmente as pessoas que são contra a terra plana nunca se aprofundaram no assunto. Nunca se aprofundaram no assunto. Por causa que não existe uma retórica específica, não existe um foco. Eles falam, porque os terraplanistas falam um monte de baboseira e dizem que até tem filme. Quer ver? Ó, vamos ver. Mas o que me incomodou? A opinião das pessoas? Não, cada um acredita no que quiser, não tem problema nenhum. O problema é quando formadores de opinião que estão falando de outras coisas que não tem nada a ver com isso e falam de coisas absurdas que aconteceram no Brasil, como a roubalheira aconteceu, e faz uma comparação com o pessoal que defende a terra plana, cara, e coloca no mesmo saco da bandidagem. É um absurdo tão grande isso, gente, é de uma... Né, é uma falta, uma repórter... Aí eu pergunto, cadê aquele esquema de checar a notícia? Ou seja, de ser isento e ir atrás da notícia e dar a notícia como ela é. Não, ela está dando só uma opinião dela, que aliás, uma opinião que não justifica. Enfim, eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazendo uma reação aqui, se eu conseguir, né? O presidente Bolsonaro tinha dado as costas para as vítimas. Lula agora querendo dizer que a culpa é do presidente Bolsonaro e de uma extrema-direita. Que extrema-direita é essa que a gente não vê e não conhece? É que nem os terraplanistas, né? Toda hora vem com esse papinho de terraplanista. Eu nunca ouvi falar de ninguém e nunca conheci ninguém que defenda a terra plana. Então, olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. Ela diz que é um monte de baboseira, mas que ela não conhece ninguém e nunca ouviu falar de ninguém que defenda a terra plana. Então, se ela nunca ouviu os argumentos de um terraplanista, como que ela afirma que é uma baboseira? Hã? Me expliquem isso. Eu vou colocar de novo, pessoal. Aí vocês fiquem com suas próprias conclusões. Cadê checar a notícia? Por quê? Porque se eles fossem checar, se eles pegassem uma equipe de reportagem, de preferência com um auditor, de preferência com a presença de alguém, né, que participou do documentário da Terra Convexa para fazer uma espécie de auditoria lá junto, ver se os testes estão fazendo de acordo com o que é, né, para que ela visse com seus próprios olhos por que que os terraplanistas estão afirmando que a Terra é plana. Agora, dizer que é um monte de baboseira, quando ela, e na mesma frase, afirmar que não conhece ninguém que defenda a terra plana, é porque ela não conhece os argumentos. Se ela não conhece os argumentos, como é que ela está batendo o martelo em cima da questão? Ela está sendo igualzinho o pessoal que ela tanto condena lá no judiciário, cara, que dá o canetaço, que, né? Ou seja, ela está condenando sem sequer saber os autos do processo, gente. Como assim? Como assim? Aí o querido colega dela, que eu também adoro, que é o Fiuza, volta e meia faz a mesma coisa.
quando ele quer dizer que uma coisa é utopia, é viagem, é mentira, não sei o que, ele diz que nem o terraplanismo, coisa e tal, mas, gente, quanta ignorância, e vem falar em empirismo, porque ciência é feita de empirismo. O tal filme que ela refuta, porque tem até um filme, é um monte de baboseira. O tal filme que ela fala que é um monte de baboseira e que ela não viu, porque senão ela perceberia o tamanho da idiotice, da besteira que ela tá falando, da inverdade, para não dizer mentira, né? Para não chamar ela de mentirosa, né? Porque é bem intencionada, ela não é do mal, gente. Ela é só mal informada. Porque nesse mundo nós temos os mal informados e os mal intencionados, os que sabem e mentem de propósito. No caso dela, ela é mal informada. E ela admite isso. Então vamos ouvir de novo isso para vocês verem o absurdo. O assunto nem tem nada a ver, o assunto é de política que ela tá falando, entrou terraplanista na... em cima de um crime bárbaro como esses. É como o pessoal que estava politizando em cima das enchentes, a começar pelo caso lá da Bahia, com o próprio governador petista Rui Costa tentando fazer uma balbúrdia, né? um alarde em cima de algo que não ocorreu, fingindo que o presidente Bolsonaro tinha dado as costas. E aí tudo bem, concordo com ela. Agora querendo dizer que a culpa é do presidente Bolsonaro e de uma extrema-direita. Que extrema-direita é essa que a gente não vê? Aí é onde ela peca feio agora, e ó. nem os terraplanistas, né? Toda hora vem com esse papinho de terraplanista. Eu nunca ouvi falar de ninguém e nunca conheci ninguém que defenda a terra plana. Aí quando a gente entra num debate desses, começa a falar de, tem... Peraí. Se ela nunca ouviu falar de alguém que defende a terra plana, ela diz quando a gente entra num debate desses. Não é muita contradição numa frase só, pessoal. Me ajudem. Tá difícil. Tá difícil. Cristina Grêmio. E é gente boa, cara, mas olha o nível de desinformação que esse pessoal tem. Admite na cara dura, condena, bate o martelo, chama os terraplanistas de mentirosos, né? Quando ela não sequer conhece os argumentos, não assistiu o filme, não sabe nada, está batendo o martelo. Então isso, pessoal, ela é um exemplo claríssimo do que eu estou colocando para vocês, do que é controle cognitivo de memória implícita. Então, por que ela, uma jornalista que deveria checar, né, que luta pela verdade, que enche os pulmão para falar lá, não, porque a gente é o jornalismo verdadeiro, pai, eu concordo até com isso, só que nesse ponto tá pecando feíssimo, cara, né? Então, ela diz que o debate é uma bozeira que ela nunca ouviu ninguém para defender. Então, assim, será que ela já viu os argumentos do fake flip que derrubou a tese ali do Fernando Lang? Será que ela conhece a treta? Será que ela tem conhecimento como repórter que deveria estar bem informada? Aliás, quando tu fala mal de alguma coisa, tu deveria ter conhecimento sobre o que tu está falando. Né? Será que ela conseguiria derrubar os argumentos do fake flip, do Roberto Scur, do Zard lá de Portugal, do Bruno Alves, né? Será que ela consegue contestar? Por que ela não vai lá e não refaz, né? Já que ela é uma repórter, tem uma equipe de televisão, trabalha para uma televisão, então fica aqui a proposta ao desafio. Por que ela não vai lá nos mesmos lugares onde a equipe do DAC ela foi, Lago Titicaca, coisa e tal, nas mesmas condições, faz o mesmo teste com o raio laser, com o GPS geodésico, com as ondas de rádio que não poderiam atravessar uma distância lá porque deveria ter uma coluna de água e, no entanto, o sinal de rádio foi captado sem problemas do outro lado. Ou seja, quer dizer que isso é um monte de baboseira. O que é verdade? O CGI, que a NASA mostra, que a própria NASA já admitiu, não existe foto de fora da Terra. É CGI. O funcionário da NASA que faz isso, responsável por esse tipo de coisa, admitiu. Ou seja, aonde está a desinformação, Cristina? Aonde está o checar a notícia, Cristina? Aonde está o compromisso com a verdade, Cristina? Aonde está o empirismo das suas alegações, Cristina? E aí fica aquela pergunta básica, né? O que faz uma pessoa que trabalha no meio profissional de notícia com compromisso com a verdade fazer uma alegação estúpida dessa sem conhecimento, né, de forma ofensiva até quem trabalha de forma honesta com essa questão, os estudiosos da Terra plana? O que faz uma pessoa em tese de bom caráter, né, ou em tese não, tenho certeza que ela é de bom caráter, tenho certeza absoluta disso, entendeu? Está cometendo um erro só. Mas o que faz uma pessoa agir dessa forma? É o controle cognitivo de memória implícita. Através dos filmes, de todas as reportagens, né, através
do que foi contado lá por nossos avós, tataravós, coisa e tal, a gente cresceu. É uma bola, é uma bola, é uma bola, o planeta é uma bola, coisa e tal. Então é muito difícil para a grande maioria das pessoas, né, conseguir se livrar desse controle cognitivo da memória implícita. O que é isso? Todas as imagens já estão tão estruturadas no teu subconsciente que qualquer notícia contrária a isso que tu vê, ela é tratada de uma forma de rechaçar ela. Aliás, acaba sendo uma imbecilidade por causa que tu não te permite a visão realmente dos dois lados, e aí tu tá cometendo o mesmo crime que tu acusa os outros que batem o martelo sem investigar, sem... né? Ou seja, é a mesma coisa. Ou seja, para os outros tem que checar não sei o que, mas aí o teu achismo vale. Né? Tu não tem obrigação de ir lá e checar realmente se é isso que tu tá falando nesse sentido, né? Porque a partir do momento que tu diz assim, nunca vi ninguém defendendo a Terra plana, então e aí os argumentos são um monte de baboseira. Como que os argumentos são um monte de baboseira se tu nunca ouviu ninguém defendendo? Então tá muito contraditório isso. Eu queria que a senhora explicasse em relação a isso. E outra coisa, assim, a questão da... né, por que tu age assim, a gente já sabe. É porque... Nem é muito culpa tua, mas assim, talvez se liga pra ver se consegue fugir disso, né? Um toque assim, não sei porque eu tô falando pra ti como se fosse dando toque pra ela, eu tenho certeza que ela não vai ver esse vídeo, mas que sirva para as pessoas não cometerem os mesmos erros e tentar não ser influenciado dessa forma negativa, tem um senso um pouco mais crítico, né? Ou seja, quando alguma pessoa bate muito não sei o que e fala, os argumentos são... Não, mas peraí, argumentos baboseiras, mas quais são os argumentos? Porque no momento que tu realmente dá uma analisada com frieza nesses documentos, não tem nada de baboseira ali. A coisa é muito séria, mas muito séria mesmo, né? E outra pergunta, assim, é engraçado que, não por nada, mas o nível de intelecto das pessoas que defendem a Terra plana é diferenciado. Não estou dizendo que são mais do que ninguém, não é essa a questão aqui. Mas é diferenciado por causa que eles têm um nível de percepção um pouco mais aflorado do que os outros, né? E é gente que realmente são checadores de notícia, os verdadeiros checadores, porque nós também, todos nós que defendemos isso, tínhamos a mesma ideia arraigada e tivemos a mesma dificuldade de entender. A única diferença é que nós nos permitimos, melhor dizendo, uma análise fria e detalhada, né? Esquecendo o que já estava pré-estabelecido como verdade. Essa é a grande diferença. E aí quando tu consegue ter essa abertura mental para analisar com frieza, né, sem romantismo, sem paixão, isso que tu tá vendo de novidade aqui, aí o teu cérebro trabalha, tu consegue fazer as cognições lógicas da informação que tu tá tendo, que não são tão difíceis assim de tu perceber quando tu vê a coisa por completo. Mas assim, a maioria das pessoas que eu vou discutir sobre Terra plana, elas têm uma posição pré-definida sobre o assunto, né? E não conhece Fake Flip, não sabe como ele destruiu a tese do Fernando Lang, não conhece Roberto Escuro, não conhece o Zardi, não conhece... Tem uma outra menina lá que participa dos programas do Bruno Alves lá, que ela também teve uma... Esqueci o nome dela agora, mas a tese dela entrou para um livro científico. Então teve que ser avaliado por um corpo de cientistas para que depois fosse... Né? Em relação à luz também, a distância do Sol, ou seja, são várias coisas que se corroboram, que deixam um rastro de fatos tão grandes quanto o da destruição que foi causada pelo partido anterior que governou o Brasil. Ou seja, negar os fatos com o que a gente está vivendo na carne ali é um absurdo. Em relação à Terra plana, é praticamente a mesma coisa. Depois que as pessoas estudam profundamente todas as questões, de uma forma lógica, quando tu vê as incoerências dos cálculos apresentados pelo próprio modelo da Terra Globo, por causa que as descobertas feitas foram justamente questionando os cálculos, né? A Terra tem 40 mil quilômetros, coisa e tal, então deveria ter tanto de queda, então tal situação não poderia ser vista de forma alguma. Aí quando tu vai lá e tu coloca o laser, né? O alvo é visto, o alvo deveria estar escondido sob a curvatura e está lá visível para quem quiser ver.
E depois esses experimentos que começaram com o Dáquila começaram a repercutir. Teve russos que fizeram lá no Vladivostok, outras pessoas fizeram em outros lugares do mundo. O próprio Bruno Alves fez diversos desses experimentos na praia, mostrando, ó, estou na praia na altura do mar, estou filmando, vou dar o zoom, olha, aquela ilha não podia aparecer, olha como o zoom pega ela, ele tem uma daquelas, as Nikon, aquelas lá de zoom de longo alcance. Então assim, ó, chamar de baboseira todos esses experimentos empíricos que tá ali, eles são absolutamente verificáveis, é isso que me dói. Né? Porque eles acusam os terraplanistas, eles não sei o que, eles teriam a condição de fazer, por que não o fazem esses testes? Eles ficariam tão, né, tão famosos, acabariam tão rápido com isso, então fica aqui, ó, a sugestão, a reportagem dos pingos no is, né? Façam um teste, convidem talvez o pessoal, né, que são os responsáveis pelo experimento Dáquila lá, e entre em contato com eles. Vocês, como reportagem, não deve ser difícil isso, poderia passar o contato, né, mas não vou deixar em cargo de vocês, já que vocês dizem que é uma baboseira. Por que vocês não desmontam essa baboseira de uma vez por todas? Que furo de reportagem não seria para vocês dizer, acabamos com essa baboseira de terraplanista de uma vez por todas? Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não vão lá, não botam um laserzinho e dizem, olha, não, ó, o laser não está atingindo lá. Opa, não está atingindo. Aí o que vocês vão constatar com seus próprios olhos? Ah, o laser está atingindo o alvo. Ah, não, o que vocês vão dizer? Que se enganaram daí nos cálculos? Ah, não, então talvez a Terra não tenha os 40 mil quilômetros, por isso os cálculos estão errados? Então, se os cálculos da ciência estão errados, o que é confiável? A NASA, mas a NASA faz foto lá de fora, já fiz vários vídeos aqui mostrando os cabos segurando os astronautas, né, simulando aquela falsa gravidade. Né? Aí quando a mulher despenca, ou seja, a gravidade, a ausência da gravidade acaba de uma hora para outra, que a mulher despenca de cabeça para baixo lá, pendurada pelo cabo, gera o desequilíbrio. Cadê a gravidade para equilibrar as coisas? E o CGIs que aparece dos caras fechando a mão e o objeto aparecendo depois na mão do cara. As falhas de tecido de chroma key que tem atrás, ou seja, se a NASA é verdade, o que eles falam é verdade, por que esse teatro todo, por que essa coisa hollywoodiana dizendo para vocês, ó, estamos no espaço filmando e cabo suspendendo eles, e aí vem a outra que não tem informação, que garante que nunca viu esses vídeos aí, né, mostrando essas falcatruas tudo, tenho certeza que ela não tem essa informação, vem chamar nós e comparar a gente com aquela banda podre que faz coisa do mal, e nós que estamos aqui lutando para estabelecer a verdade. E por quê? O que importa a questão do formato, se é redonda, quadrada, triangular? Realmente o formato em si nada. Mas por que estão mentindo? É a pergunta que vocês deveriam se fazer. Mas as pessoas não fazem. Por que estão mentindo? Por que fazer tu acreditar que a Terra é essa bolinha e não uma outra coisa muito diferente do que eles estão colocando? É porque aí, muitas coisas que estão ocultas, pessoas que dominam, e que aliás, pessoas como essa Cristina aqui, provavelmente ela ia chamar de teoria da conspiração. Mas isso ela até entender o jogo. O que ela entende de exopolítica? Porque de geopolítica, como repórter, eu sei que elas falam alguma coisa. Será que ela sabe o que é exopolítica? Será que ela conhece Paul Hélyer? Será que ela já trelou a questão ufológica com a questão terraplanista? Ou ela acha que não tem nada a ver? Né? Então quem que é o desinformado da história? Fica aí, pessoal. Fica aí. Beijo, gente.